gigante pela nossa natureza, estrela sorte nave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Então, eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais imagina, que os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, Brasil de amor eterno seja assim, lá para o que sentas estrelado, diga o verde louro desta flor, no futuro e glória do passado, os sete anos de Santa Forte, terás no fim de uma forte a luta, e tem ninguém te adora a própria morte, em teu Brasil és tu Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Raízen, Ricardo Mussa. Obrigado. Obrigado a todos. Bem, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhor ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em nome de quem cumprimento demais ministros e autoridades aqui presentes, nossos acionistas, Cosan e Shell, nossos convidados, parceiros de negócios, nossa parceira estratégica nessa empreitada, que é a Geoenergética, senhoras e senhores jornalistas, time da Raízen, bom dia a todos. Hoje é um dia especial para todos nós. Estamos aqui para celebrar um marco importante na história da Raízen. Uma empresa que já nasceu com vocação de ser sustentável, reconhecendo os atributos da cana para além da produção do etanol e do açúcar. Ao longo dos últimos 10 anos, a gente vem construindo uma trajetória vibrante de inúmeras conquistas e realizações. Nos consolidamos como uma empresa integrada de energia, atuando em toda a cadeia produtiva da cana, até comercialização, logística e distribuição de combustíveis. Nosso trabalho é essencial no dia a dia das pessoas e dos negócios. Somos um time de mais de 30 mil funcionários hoje na Raízen, que fazem dessa empresa acontecer a cada dia, abastecendo cada canto do nosso país com energia. E assim nos tornamos a quarta maior empresa do Brasil. Hoje, somos referência global na produção de biocombustíveis, na cogeração de bioenergia e também a única empresa a produzir em escala comercial o etanol de segunda geração. Acreditamos e apostamos no potencial da bioeconomia e investimos fortemente em tecnologia e inovação para fazer valer toda essa potência. Com o biogás, estamos inaugurando hoje, estamos ampliando o nosso portfólio de renováveis, mais um passo relevante em direção a uma matriz energética cada vez mais limpa que o Brasil merece. Sabemos que a transição energética pressupõe avanços gradativos e não dá para dispensar os fósseis com uma virada de chave. Mas queremos ser protagonistas nessa jornada. E o biogás é mais uma fonte que soma a base de energia limpa de forma complementar às demais fontes que já existem hoje no Brasil. Essa complementaridade, aliás, é essencial para o país. Todo mundo sabe, né? O período de chuva, quando as hidrelétricas ficam pressionadas pela seca, é justamente quando estamos no meio da safra de cana e a cogeração de energia a partir da biomassa exerce um papel fundamental nesse momento.
aqui um dado importante. O biogás aumenta em 50% a produção de energia elétrica sem a necessidade de 1 hectare a mais de área plantada ou 1 tonelada de cana. Ou seja, é incrível. Geração de energia através de um resíduo agrícola. A nossa planta, a capacidade instalada de 21 megawatts. Já na próxima safra vamos produzir 138 mil megawatts-hora no ano e vai ser suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes, como aqui é a nossa cidade vizinha de Araraquara. O próximo passo é usar o biogás para abastecer a nossa frota de caminhões, um claro exemplo de economia circular. Um avanço evidente do conceito de usina para uma ideia de ecossistema completo, que descrevo como uma biorefinaria. Esse é um nome, presidente, que vai aparecer muito, biorefinaria. A gente quer tornar as usinas do passado nas biorrefinarias do futuro. Sabemos que a energia é a base de tudo, é o que move o planeta. Quanto mais crescemos, mais precisamos dela. População, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e demanda por energia caminham lado a lado. É por isso que hoje é motivo de grande orgulho para nós. Por sabermos que mais uma vez estamos contribuindo de forma relevante para uma matriz cada vez mais limpa e renovável. Queremos construir, isso é verdade, queremos construir um legado de desenvolvimento sustentável para a sociedade, entregando energia para as pessoas e negócios que precisam hoje e já projetando no horizonte com um olhar para o futuro. O Brasil é referência quando se fala de fontes renováveis de energia. O ministro Salles sabe muito bem disso, a gente leva muita pressão de outros países, mas o Brasil é referência em energia renovável. O biogás, uma vitória da Raízen, da sociedade e do Brasil. Muito obrigado. Assistiremos a seguir à apresentação do vídeo institucional sobre a empresa Raízen. De uma coisa temos certeza: os próximos 10 anos serão exponencialmente diferentes dos últimos 10. Por isso, a Raízen acelera, com um time múltiplo. Nossa gente impulsiona e consolida as estratégias da nossa empresa. Somos o 4º maior grupo privado brasileiro em receita líquida, mais de 100 bilhões de reais em faturamento, 7 bilhões de reais de EBITDA. São 860 mil hectares de área agrícola cultivada, mais de 7 mil postos de combustíveis da marca Shell, 1000 lojas Shell Select, 26 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia e uma refinaria. A Raízen atua na cadeia de valor de ponta a ponta e entrega a energia que move a sociedade. Nossa plataforma de crescimento está conectada às nossas expertises em logística, gestão de marca e agregação de valor, trading regional e internacional, eficiência em produtividade, relação com clientes e parceiros e na busca na produção de energia de baixo carbono. Em um mundo hiperconectado e cada vez mais interdependente, a realidade é de mudanças disruptivas. Agilidade, inovação e adaptação são fundamentais para se manter relevante. A Raízen sabe disso. É protagonista da mudança e acelera o futuro. A demanda crescente por energia limpa, a aceleração da revolução digital, os novos hábitos de consumidores conectados, a tecnologia dos carros elétricos e híbridos, a perspectiva da geração de energia distribuída. Essas são mega tendências mundiais. Elas nos provocaram a traçar grandes avenidas de crescimento hoje para a Raízen do amanhã. E isso é só o começo. É nossa plataforma para liderar o futuro. Raízen, energia que mobiliza. Neste momento, o presidente do Conselho de Administração da Raízen, Rubens Ometo Silveira Melo, fará uso da palavra. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ministro Ricardo Salles, demais ministros aqui presentes, autoridades, deputados. É uma alegria, uma honra muito grande estar recebendo todos vocês aqui. Eu vou fazer uma mudança no esquema. Eu preparei todo um discurso, está tudo preparado, mas eu acho que o negócio se torna muito repetitivo. Então eu vou fazer
que eu sinto no meu coração, o que eu tenho vontade de falar, e espero que tudo dê certo. Primeiro eu quero falar a alegria muito grande que eu venho aqui, esse cheiro que a gente sente, que pode ser esquisito para alguns, para mim alimenta minha alma. Eu literalmente nasci numa usina de açúcar. Isso me traz muito bem, faz muito bem para o meu espírito, muito bem para o meu estado de ser. Eu estava explicando agora para o ministro Bento que é muito bom a gente sair do escritório. Eu sou engenheiro, eu estudei sempre em São Paulo, mas às vezes que eu me sentia deprimido, eu vinha para o campo. Isso nos dá uma força, uma energia dentro da gente que nos revigora. Isso realmente faz muito bem e é o que eu sinto hoje quando a gente está aqui. O que a gente sempre fez nas nossas empresas, desde que elas foram fundadas, foi procurar fazer uma coisa diferente. E a gente foi aos poucos conseguindo. Nascemos com usina de açúcar e álcool, daí fomos para a área de logística, fomos para a área de distribuição de gás, área de distribuição de combustíveis, mas sempre tivemos um foco muito forte de extrair o máximo que tem a cana-de-açúcar. Eu não sei se todos vocês sabem, a energia contida em 1 tonelada de açúcar, só 1/3 é a sacarose, da onde a gente tira o açúcar e o álcool. Os outros 2/3, elas vêm da palha da cana e vêm do bagaço da cana. Eu, quando era garoto, vivia nas usinas. Naquele tempo se comprava diesel para queimar nas caldeiras. Depois foi substituído pela lenha. Da lenha foi substituído pela maior produtividade das caldeiras, trabalhando com caldeiras de alta pressão. Depois passamos a exportar energia e hoje, cada vez mais, passamos a aproveitar o bagaço e a palha da cana, que é uma coisa fundamental. E desse bagaço e dessa palha da cana, a gente passou a fazer pellet, passou a pegar a palha da cana e concentrá-la para diminuir, aumentar a densidade disso, transportá-la para nossas usinas, e hoje estamos até exportando o pellet do bagaço da cana. Fizemos o mesmo com a cogeração de energia elétrica. Passamos a usar esse excedente de bagaço, esse excedente do pellet para produzir vapor e do vapor transformar em energia elétrica. E o que é mais bacana, quando a gente se associou à Shell numa sociedade, a Shell tinha investido milhões de dólares para fazer uma planta de álcool de segunda geração. O álcool de segunda geração nada mais é do que quebrar o carbono da celulose e transformá-la em etanol. E eles não conseguiram, não tiveram sucesso, porque a matéria-prima era muito diversificada. Eles tentaram fazer um negócio muito mais abrangente. Quando a gente fez a associação, nós trouxemos essa tecnologia parcial a nós, adaptamos, terminamos e passamos a ser a maior e a única, acho que é a única empresa no mundo que consegue realmente fazer etanol do bagaço de cana, usando todas as utilidades que você tem na usina. Então, essa obsessão nossa por explorar ao máximo é que nos levou também a passar a aproveitar os resíduos industriais da nossa usina. Eu estava explicando ao presidente o negócio da vinhaça, né? E ele mesmo se adiantou para mim, falou, a vinhaça antigamente os usineiros jogavam no rio, matavam todos os peixes. Mas isso não deixa de ser uma realidade. Muito tempo atrás. Hoje a vinhaça tem um valor enorme como fertilizante e hoje como matéria-prima para a produção do biogás. E é o que nós estamos aqui inaugurando com um potencial enorme. Se todo o parque, se todo o canavial brasileiro for na mesma direção que o nosso grupo está fazendo, a quantidade de energia limpa e barata que a gente vai produzir e mostrar ao mundo é de um valor enorme. E então eu queria terminar também dizendo a minha revolta quando eu vejo os países dos outros países ao longo do mundo, que agora eu estou vendo que o cara do teleprompter está que nem louco, ele está querendo saber o que eu estou falando, porque não está nada escrito aqui. Mas você vê essa campanha mundial
desse pessoal dos outros países europeus, a França, etc., querendo preparar armadilhas para o nosso país, porque nós realmente temos a matriz energética mais limpa do mundo, temos aqui o maior absorvedor de CO2 do mundo, o maior produtor de oxigênio com a Amazônia, e nós não podemos cair nessa armadilha que eles tentam fazer para a gente. Minha viagem de vinda daqui com o ministro Salles foi muito importante. Muitas ideias estão surgindo numa maneira de maximizar tudo isso. Eu me sinto muito orgulhoso da nossa empresa estar na vanguarda da tentativa de mudar essa opinião. O Brasil hoje é o país que o mundo todo deve e deverá cada vez mais que a gente. Nós temos que montar um programa de marketing, de pressão política cada vez mais forte. Sairmos da defensiva para irmos ao ataque. Então, eu estou muito esperançoso, nós temos um monte de ideias para fazer nesse sentido. Eu acho que hoje é o início de uma relação que eu quero cada vez mais próxima do governo do presidente Bolsonaro, do ministro Bento, para que a gente possa atingir esses objetivos. Gente, era isso que eu tinha para falar e mais uma vez agradecer a presença de vocês e manifestar a honra de ter todos aqui o presidente da República. Muito obrigado. A seguir, será exibido o vídeo sobre a planta de biogás. Assim como na natureza, onde a vida se nutre do solo e acaba por se tornar nutriente para o desenvolvimento de novas vidas, nossos processos na Raízen buscam atingir o ideal de que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Essa é a economia circular. Hoje, os subprodutos da produção do etanol e do açúcar são aplicados para uma cadeia mais sustentável. Capaz de produzir tanto eletricidade como biocombustíveis, o biogás vai contribuir para tornar a matriz energética brasileira mais limpa. O biogás aumenta o potencial de geração de energia elétrica em até 50% com a mesma área de cana-de-açúcar. A nova unidade é uma das pioneiras no mundo a converter torta de filtro e vinhaça em biogás em escala comercial. São dois processos distintos. São nos bioreatores verticais que é realizada a biodigestão anaeróbica da torta de filtro. Na presença de bactérias, transformam a biomassa da torta em gás. Antes da combustão nos motogeradores, esse gás passa por um outro processo, que chamamos de dessulfurização. Após, ele está pronto para entrar nos motores, onde o gás é queimado e a energia elétrica gerada. Já a vinhaça, proveniente da destilação do caldo de cana-de-açúcar, alimenta as lagoas de biodigestão. Bactérias presentes no local transformam a matéria orgânica em gás rico em metano. Este também precisa ser purificado, e somente após isso ocorre a queima, originando a eletricidade. Ao final do processo, o subproduto é um adubo turbinado rico em potássio e nitrogênio, que volta a fertilizar o campo. A geração de biogás a partir de subprodutos agrícolas possui um enorme potencial. É uma fonte de energia elétrica renovável próxima dos grandes centros de consumo e ainda é um substituto do diesel na forma de biometano. Com mais esse movimento, a Raízen segue se consolidando como uma empresa integrada de energia, contribuindo para uma matriz energética mais limpa. A companhia assume uma posição de destaque, ampliando seu portfólio de renováveis, liderando o processo de transição energética e descarbonização, acelerando o futuro. Raízen. Ouviremos a seguir o ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras e senhores, meu amigo Binho, aqui Rubens Almeida Silveira Mello. É muito gratificante poder estar aqui em mais uma etapa desse exemplo de sustentabilidade para o mundo, que é a cadeia indústria sucroenergética.
O exemplo que está aqui representado, e está bem representado pelo Binho, mas também pelo Marcelo Ometo, pelo Pedro Mizutami, pelo meu amigo Evandro Gussi, presidente da Única, pelo Maurilinho Biagi, história do setor, e tantos outros que estão aqui presentes, e que fizeram com que o Estado de São Paulo, que foi no passado o Estado do café, se tornasse o Estado do setor da cana, do sucro energético. Setor esse, senhor presidente, que foi vítima durante muito tempo de muito preconceito, porque se dizia que a cana desemprega, ou que a cana estraga o meio ambiente, que o subproduto, como mostrou-se aqui a vinhaça, poluía, e o que foi se mostrando foi exatamente o contrário. A cana-de-açúcar, e há um estudo da FBDS que comprova que no estado de São Paulo, para ficar no exemplo aqui local, as áreas de preservação permanente foram sendo recuperadas em todo o estado e foram aumentando as APPs hídricas graças ao setor sucroenergético, que recompôs as APPs, a sua reserva legal. Também não é verdade que o setor diminuiu a fauna. Justamente essa recomposição feita pelo setor aumentou a fauna aqui nos locais onde há a produção da cana-de-açúcar. As pessoas que lá atrás tiveram aquele desafio da época da proibição da queima da cana, foram requalificadas. E esses empregos hoje, muito melhor remunerados, com muito mais tecnologia, são exemplo de produção e de responsabilidade social. Também na parte de preservação ambiental, toda essa cadeia que foi aqui apresentada no vídeo, exemplo para o mundo de uma produção circuito fechado, em que tudo se produz reaproveitado na energia, na parte de enriquecimento de solo, agora o biogás a partir da vinhaça, enfim, o etanol de segunda geração, a cogeração com o bagaço da cana. O setor sucroenergético é exemplo de sustentabilidade para todo o mundo. Os veículos, quando a gente vê essas propagandas de carro elétrico, sobretudo na Europa, as pessoas não falam que as baterias e a origem da energia, quando calculado a cadeia como um todo, o nosso carro híbrido flex brasileiro é muito mais sustentável do que o carro elétrico puro que tem lá fora. Agora, com a tecnologia do hidrogênio molecular que vem aqui, junto com o setor do etanol, do veículo a etanol, o Brasil continuará à frente disso. Aliás, senhor presidente, a agenda de qualidade ambiental urbana, que é o grande problema ambiental brasileiro, o saneamento, que foi no seu governo que o senhor sancionou, finalmente, o marco legal do saneamento, num país onde 100 milhões de pessoas não têm tratamento de esgoto, 35 milhões não têm água potável, e é no seu governo que esse problema foi resolvido e que dará realmente continuidade. Também o problema do lixo, né? Essa epidemia do lixo nos grandes municípios brasileiros, na maioria dos municípios brasileiros, vai ser resolvido, o resíduos sólidos, com o programa de lixão zero do seu governo. Aliás, aqui lembrar que várias usinas, e se eu não estou enganado, a São Martinho, Marcelo, usam o coprocessamento na produção de energia, nos ajudando a reduzir o resíduo sólido, o lixo, nos municípios onde tem usina. Mas há um terceiro ponto da agenda ambiental urbana, senhor presidente, que é a qualidade do ar. E eu digo de maneira tranquila, a qualidade do ar nas cidades brasileiras e nos grandes centros urbanos no Brasil é muito melhor do que em vários outros países, justamente graças ao etanol. São os veículos a etanol que não permitiram que as nossas cidades tivessem esse problema de qualidade do ar que tem tantas outras grandes cidades pelo mundo. E essa etapa agora do biogás produzido a partir da vinhaça é a nossa esperança de que os veículos de transporte coletivo, os ônibus Brasil afora, passem a ser alimentados com esse biogás também produzido a partir da vinhaça. Portanto, um exemplo de sustentabilidade do Brasil para o mundo, um país que é muito sustentável, que tem demonstrado que sabe conciliar produção agrícola, produção agropecuária com sustentabilidade, apoiado num código florestal que nenhum outro país tem e num setor que investe, respeita e trabalha pelo seu país e pelo mundo. Muito obrigado e parabéns.
Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, é um privilégio para qualquer ministro de Minas e Energia, particularmente um ministro de Energia, no dia de hoje, estar aqui presente com o presidente Bolsonaro, alguns amigos de ministério, de governo, amigos da Câmara dos Deputados, presenciando a inauguração da primeira planta de biogás em escala comercial no mundo, a utilizar a conversão da torta de filtro e da vinhaça, subprodutos da produção do etanol e açúcar, voltada para a geração de energia elétrica. O biogás e o biometano, como vimos, além de serem utilizados para a geração de energia elétrica, como é o caso dessa planta, podem também substituir o óleo diesel, como aqui citado, nos ônibus, caminhões e máquinas agrícolas, ou mesmo, no caso do biometano, ser injetado na rede de gasodutos, sendo consumido como substituto do gás natural. Temos aí uma aprovação em breve do novo marco do gás e eu não tenho dúvida nenhuma que essa nova indústria também vai se associar a isso, que vai ser importantíssimo para a reindustrialização do país. Com uma potência instalada de 21 megawatts e capacidade de geração de 138 mil megawatts-hora por ano, essa unidade, senhor presidente, é capaz de abastecer 62 mil domicílios, ou seja, toda a cidade de Guariba, 40 mil habitantes e mais municípios vizinhos, o que deve ser motivo de grande orgulho para todos que aqui estão. A partir dos instrumentos que já estabelecemos com a nova Política Nacional de Biocombustíveis, e reafirmamos isso no ano de 2019 e agora no ano de 2020 com o Renova Bio, tenho a convicção de que essa planta é a primeira de muitas outras que serão construídas em um futuro próximo. Como afirmei há pouco tempo em um evento da Agência Internacional de Energia Atômica, avançar na descarbonização da matriz energética mundial, ministro Ricardo Salles, é um dos principais desafios do nosso tempo. Entretanto, apesar da crescente conscientização desde a Conferência Rio 92, não houve redução significativa da participação dos combustíveis fósseis no fornecimento global de energia, atualmente, presidente, em cerca de 80%. E nesse tocante, o nosso país também é um exemplo para o mundo. Mas, como eu disse, no nosso país é diferente. O Brasil é reconhecido por possuir uma das matrizes energéticas e elétricas mais limpas do mundo. Nosso potencial hídrico, eólico, solar, nuclear e de bioenergia tem assegurado, historicamente, uma participação relevante e diversificada das fontes renováveis e limpas na oferta interna de energia no país. Os derivados da cana-de-açúcar respondem atualmente por mais de 17% da matriz energética brasileira e para 2030 será mais de 19%. O que isso significa? Significa que a nossa matriz energética é limpa, enquanto nossa matriz, 45% dela, matriz energética é limpa, o mundo é 12%, 14%. Isso se traduz em segurança energética e contribui, ao mesmo tempo, para a transição energética em direção a uma economia de baixo carbono. Por exemplo, senhor presidente, o biometano obtido a partir do biogás aqui produzido reduz em 96%
as emissões de gás carbônico, sem contar a diminuição de emissão de partículas de sólidos que ficam suspensos no ar. Ou seja, podemos imaginar os impactos positivos do uso do biogás e do biometano para a qualidade do ar e para a saúde pública. Além disso, a utilização do biogás e do biometano nas usinas possibilitará o aumento da nota de eficiência energético-ambiental dessas unidades produtoras, Dr. Evandro Gussi, levando à geração de mais créditos de descarbonização, o nosso CBio, lançados neste ano, com mais de 10 milhões de certificados já comercializados. Essa é a beleza do nosso RenovaBio, presidente. Programa reconhecido internacionalmente, que permite a expansão da produção e do uso de biocombustíveis no Brasil, com ganhos de eficiência e redução do preço do combustível e da energia para o consumidor brasileiro. Nossos estudos mostram que o potencial de produção de biogás no Brasil, somente a partir da vinhaça, podem atingir, em 2030, até 45 milhões de metros cúbicos dia. Esse valor corresponde a mais de 2 vezes o volume médio de gás natural importado da Bolívia em 2019. Assim, não é exagero nenhum afirmar que o biogás será uma revolução comparável ao advento, no início dos anos 2000, da produção simultânea de calor e eletricidade a partir do bagaço da cana. É o nosso pré-sal caipira. Quando o setor sucroenergético, vemos uma grande evolução. Primeiro foi o açúcar, depois, na década de 70, tivemos o Proálcool, o primeiro programa do mundo de substituição em larga escala de derivados de petróleo por um biocombustível, o etanol. Em seguida, a utilização do bagaço, não só para a geração de calor, mas também para a produção de energia elétrica, e hoje é o biogás, hoje é o CBio. Presidente Bolsonaro, o Brasil, o seu governo, dá sucessivos exemplos de como é possível integrar nossas plantas industriais e gerar energia limpa, a baixo custo e com oferta segura durante todo o ano. Tenho a felicidade de testemunhar hoje o início dessa nova etapa para o setor de energia, um setor que contribui com o país há décadas na construção de uma matriz energética exemplar e na geração de milhares de empregos para os brasileiros. Por fim, parabenizo a Cosan, a Raízen e a Geoenergética, empresas que hoje constituem a Raízen Geobiogás, pela iniciativa, por acreditarem no Brasil e por optarem por produzir uma energia cada vez mais renovável e limpa. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do presidente do Conselho de Administração da Raízen, Rubens Ometo Silveira Melo, do presidente da Raízen, Ricardo Mussa, descerra a placa alusiva à inauguração da planta de biogás da empresa Raízen.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Agradeço a Deus por momentos como esse. Agradeço a Deus pela missão, pela minha vida e por esse povo maravilhoso que nós temos aqui no nosso querido Brasil. Eu lembro, Ricardo Salles, no dia de ontem, recebi 2 grupos de estudantes do ensino médio, equivale ao meu científico lá de trás. O primeiro, numa Olimpíada Mundial de Matemática, eles foram o 10º classificado, a melhor classificação na história para o Brasil. E o segundo grupo, também numa Olimpíada Internacional de Economia, eles foram simplesmente os campeões. Isso comprova a capacidade da nossa juventude e do nosso povo. E eu me lembrando do meu tempo de garoto, isso tem aproximadamente 50 anos, eu ouvi pela primeira vez: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Estamos tendo aqui agora um exemplo vivo dessa realidade proferida há várias décadas atrás. E dizer a vocês que não existe momentos como esse de satisfação e orgulho de estar entre pessoas que pensam no Brasil, que têm coragem de empreender. Conversando com alguns dos senhores agora, também lembro como o Brasil vem mudando. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter a liberdade de escolher pessoas técnicas no meu ministério. E graças a Deus, com a passagem do tempo, cada vez mais o Poder Executivo interage com o Poder Legislativo, onde temos vários integrantes do mesmo aqui nos acompanhando com muito orgulho. Eu cito o Baleia Rossi para cumprimentar os demais parlamentares aqui presentes. Obrigado, Parlamento Brasileiro. É isso mesmo? Está aí o Baleia Rossi? Valeu, Baleia. Quando, agora há pouco também eu vi que do subproduto, depois daquilo que se faz aqui, se joga o potássio de volta no campo. Eu me lembro, idos 2008, o presidente da Petrobras, um daqueles envolvido em escândalo, assinou com uma empresa canadense um acordo, de modo que o que tínhamos em excesso na foz do Rio Madeira, que é o potássio, pudesse ser explorado com exclusividade com essa empresa lá nos Estados, no Canadá. Uma vergonha realmente, uma coisa inominável. Mas depois eu vi que tinham 2 coisas em mente, quando perceberam que estavam no caminho errado. Tinha também embutido naquele processo a indústria de extrato. Simplesmente o Brasil pagou, ou melhor, a Petrobras, ou melhor, vocês, nós, pagamos algumas dezenas de milhões de reais e o contrato foi desfeito. Aqui, o que nós vemos realmente é uma materialização, uma comprovação da nossa capacidade, da capacidade do homem brasileiro. Dizer mais ainda, quando falam que eu sou benquisto pelo pessoal do campo, o pessoal do agronegócio, o nosso ministério, como presente aqui o Ricardo Salles, o meio ambiente, é um ministério que realmente não atrapalha a vida de vocês, muito pelo contrário, ajuda-os e muito. Relembrem há algum tempo como o IBAMA e ICMBio tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é dispensado. Nós não criamos dificuldade. Não criamos dificuldade para vender facilidade. Eu lembro quando passei em Osaka e tive um encontro com o presidente de um grande país da Europa, que quase sempre está na vanguarda para nos criticar. Ele queria que nós ampliássemos de 12% para 20% a quantidade de área demarcada como terra indígena em meu país. Nenhuma reserva foi demarcada até o momento e cada vez mais nós lutamos, como temos um projeto do Almirante Bento, o nosso ministro das Minas e Energia, para que o índio possa, se essa for a sua vontade, explorar o seu território da melhor maneira que seja-lhe útil. Como temos, por exemplo, o índio de Parecis. E disse o chefe de Estado naquele momento que o Brasil tinha mudado.
Acabou o tempo que o chefe de Estado ia para fora e voltava para cá, com um pacote de maldades, onde quem pagava a conta geralmente era o homem do campo. Assim sendo, meus senhores, eu só tenho a cumprimentá-los, a cumprimentar o senhor Ometo pela coragem de empreender. E ele sabe cada vez mais que hoje em dia conta com um parceiro realmente de peso, que é o chefe do Poder Executivo e seus ministros para os seus empreendimentos. E o motivo da minha passagem por aqui, além do reconhecimento desse trabalho, é estimular demais empresários no Brasil a investir em nosso país. Os senhores estão vendo, o Brasil, na parte econômica, é um daqueles que melhor tem saído dando uma resposta a essa pandemia. A nossa economia tem reagido muito bem. Cada vez mais eu acredito na palavra, no trabalho do Paulo Guedes e sua equipe, de modo que estamos saindo, sim, em V dessa crise. Se Deus quiser, em pouco tempo, voltaremos à normalidade. E cada vez mais o Brasil despontará para o mundo como um país que realmente tem um grande futuro. Nós temos o que os outros não têm. Além do povo maravilhoso, temos aqui biodiversidade, terras agricultáveis, recursos minerais, áreas maravilhosas para o turismo. Temos tudo para ser uma grande nação. E tenho certeza, com o apoio de vocês, com o apoio de todos, nós atingiremos a esse objetivo. No momento, só tenho a agradecer a todos e dizer que estou muito feliz em estar aqui nesse estado maravilhoso que é o meu estado de São Paulo. Muito obrigado a todos e parabéns a vocês. Senhoras e senhores, está em